Agora, você quando vai fazer uma regata de volta ao mundo, né, aí são 8 meses de competição. As etapas duram algumas, né, 30 dias. Eu fiz uma etapa de 40 dias. 40 dias competindo, dia e noite. Né? Você tem turnos velejando o barco. Quando vai fazer uma manobra, tem que todo mundo ajudar na manobra. Depois que ele está fora de turno, aí volta para descansar. A gente vai a alguns lugares difíceis, frio, né? Muito calor, dependendo. Então, esse tipo de competição ela é bastante dura e a parte mais difícil é gerenciar as pessoas. Né? Porque você imagina o barco, para ser competitivo, não tem conforto nenhum. Né? Você entra por dentro, só tem as macas, né? A comida é comida desidratada, igual de astronauta. Você dessaliniza a água do mar, ferve, e aí bota lá no pó, espera 15 minutos e aquilo fica com uma consistência semelhante a um risoto, assim, mas o gosto não aconselho, não. Bem-vindo a mais um IFLcast Acendendo as Luzes. Hoje estamos gravando aqui de novo da 9ª edição do Fórum Liberdade e Democracia do IFL São Paulo com o tema Protagonismo em Tempos Adversos. Para você que é novo por aqui, o IFL-SP, Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, é uma associação independente, privada e suprapartidária, ou seja, estamos no ramo das ideias acima de qualquer coisa de política. Logo, o Instituto tem o objetivo de formar lideranças que vão construir a sociedade mais próspera e livre. Se você se identifica com esse objetivo, ou melhor, esse desafio, segue as nossas redes sociais, @IFLSP ou nosso site iflsp.org, para você ficar sabendo da abertura do nosso processo seletivo, que acontece apenas 2 vezes ao ano. E agora você vai ouvir sobre lições do esporte sobre liderança. E para abordar esse tema com a devida profundidade e prestígio, temos um convidado muito especial aqui, Torben Grael. E Torben, eu vou ler aqui um pouco da sua trajetória para a pessoa entender de fato aqui com quem estamos falando. Filho do meio de 3 irmãos, logo cedo demonstrou talento e vontade de seguir a saga da família materna, cujo patriarca Preben foi um dos pioneiros da vela brasileira. Incentivado pelo pai, um militar do exército, e pela mãe, ela mesma também uma velejadora, Torben e seu irmão mais novo, Lars, seguiram os passos dos tios, primeiros grandes campeões de nossa vela. E em 1983, em dupla, conquistaram seu primeiro campeonato mundial em Portugal. E não pararam mais. Daí em diante, Torben foram mais de 30 títulos brasileiros em diversas classes, 6 títulos mundiais e 5 medalhas olímpicas. Uma final de America's Cup, a regata mais antiga e prestigiada da vela mundial. E a consagrada vitória na regata de volta ao mundo em 2009. Com esse currículo, Torben é hoje o velejador com maior número de medalhas olímpicas no mundo e o maior esportista olímpico brasileiro de todos os tempos, além de ser considerado o velejador mais completo de todo o globo, já que brilhou nos 3 principais tipos de competição à vela: olímpica, oceânica e match race. Então, muito legal. E obrigado. Aqui comigo também tem a participação de 2 co-hosts, né? Sabrine Lowe, associada do IFL-SP e associada de Venture Capital na Mindset Ventures. Apaixonadas por esportes e ex-atleta profissional de nado sincronizado, Sabrine iniciou sua carreira em uma boutique de fusões e aquisições, tendo passagens ao longo de sua carreira por instituições de ensino como St. Paul Escola de Negócios e a Universidade de Stanford. Também Juliana Noda, diretora de formação do IFL Curitiba, sim, o IFL está em muitos lugares, advogada eleitoralista, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, onde joga futebol oficialmente representando a instituição em nível nacional, né?
E eu, seu host de sempre, Luiz Guilherme Prioli, associado líder do IFL São Paulo, diretor de marketing comercial da Polaris, professor de estratégia na BBF Chicago, conselheiro da ViaFlow e formado em Boston na Bentley University com especialização em Georgetown, por uma bolsa de estudos indicada pelo IFL. E já que está todo mundo falando de esporte, também não quero me gabar não, mas eu consegui meu primeiro grau na minha faixa branca de jiu-jitsu mês passado, então me considero um esportista também. Torben, Sabrini, Ju, muito obrigado por ter vocês aqui. E por mais que eu tenha falado assim bastante sobre a sua história, eu queria entender um pouco na sua trajetória de vela, porque eu entendo que você veio de família para isso, só que para você querer abraçar, não é só algo que é empurrado para você. Você tem que querer muito. E como que foi você ativamente, né, entrar nesse mundo de vela? Os desafios que você encontrava? O início foi totalmente lúdico, né? Eu acompanhando meu avô, passeando. Eu só comecei a competir meio tarde para os padrões de hoje. Foi quando nós fomos morar em Brasília, aos 13 anos, que eu comecei a competir lá no Lago Paranoá. E aí a coisa foi crescendo aos pouquinhos. Pouco depois, quando eu fui fazer a universidade em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, comecei a competir com meus tios e como tripulante deles. Aprendi muito com eles. Meus tios foram a 2 Olimpíadas, foram tricampeões mundiais. E veio a oportunidade de ir para a Olimpíada. E como que foi esse seu processo de aprendizado? Porque grande parte disso é aprender, né? E você não começou, obviamente, liderando ali um veleiro, você começou fazendo outras coisas. Eu comecei competindo em barcos pequenos, no Snipe, que era o barco que meus tios foram tricampeões mundiais. São um barco para 2 pessoas, é uma classe pan-americana até hoje. E quando fui para o Rio, comecei a competir de tripulante deles, de um deles no Solim, e do outro na classe Star, que foram as 2 classes que eu, curiosamente, fui fazer os Jogos Olímpicos. A primeira Olimpíada eu fui com o Solim, e a segunda em diante eu fui com o Star. Entendi. Isso realmente mostra, às vezes é engraçado, quando a gente começa lá atrás e a gente vê que, eu comecei naqueles barcos e foram os barcos que depois você se destacou. É uma coisa muito interessante. E quais foram os maiores aprendizados durante esse seu período? Porque não é alguma coisa tão simples assim, obviamente, de você sair de uma coisa que você começou ali, obviamente, de família para competir. A gente tinha um foco muito diferente de hoje, né? Hoje você já tem alguns exemplos de gente que acabou vivendo do esporte da vela, né? Naquela época não existia patrocínio, não era permitido o patrocínio, né? Então não se vislumbrava se viver. Era patrocínio, era tudo privado, assim, você que tinha que ter o barco. Mas aí tem um custo, obviamente, que a minha família não conseguia cobrir, né? Por isso eu acabei fazendo a campanha olímpica de Los Angeles, né, com o Daniel Adler. Convidei ele para fazermos juntos e a maior parte da campanha quem financiou foi o Harry, o pai do Daniel. A gente fez uma campanha super vitoriosa, conseguindo chegar à medalha de prata lá em Los Angeles, perdendo só para os americanos que estavam velejando em casa. Os americanos na época eram a maior potência da vela, hoje são os britânicos. Então foi assim que eu consegui chegar na vela olímpica, né? Aí depois a gente continuou ainda um pouquinho e acabei migrando para o Star, né? Uma classe onde eu me adaptei super bem. A primeira Olimpíada a gente estava indo bem, eu e o Nelson Falcão, mas tivemos uma quebra que acabou custando a medalha de ouro. A gente teve que se consolar com uma medalha de bronze. Em seguida
veio a Olimpíada de Barcelona, Aham. que a gente sofreu muito. Foi a primeira Olimpíada onde já era permitido o patrocínio, mas a gente não conseguiu muito apoio aqui no Brasil e ficamos um pouco defasados. Eu acabei começando a competir em vela de oceano para poder bancar a vela olímpica, né? Mas isso, por um lado, fez com que a gente não pudesse se preparar corretamente para Barcelona, mas, por outro lado, abriu muitas portas para mim, para viver da vela, né? Então, comecei a competir em barcos grandes na Itália, Aham. que me levaram depois para fazer a America's Cup e a volta ao mundo mesmo. Então, essa experiência lá teve um lado ruim, né, e um lado bom, como quase tudo na vida, né? A própria Olimpíada de Sydney, depois, a gente estava indo muito bem, mas a gente estava muito sem treino, porque foi logo após a primeira competição que eu fiz de America's Cup. Eu fiquei 3 anos Aham. treinando para aquela competição e praticamente não velejei de estar. Então, faltou um pouquinho de ritmo na Olimpíada de Sydney. Mas, O por Star, outro lado, para quem está ouvindo a gente, desculpa interromper, o Star, ele é, como que é esse barco, como que é essa categoria? Deixou de ser olímpico, né, desde Londres, mas é um barco, era o maior barco da época da Olimpíada e um barco muito antigo, né, um barco que foi projetado em 1912. Entendi. E é legal também pensar aqui que o Star, por exemplo, é um barco de 2 pessoas, né? Então você tá ali no momento, 2 pessoas têm que estar sincronizadas. Aí quando você mudou para a vela oceânica é outro mindset, né? Você tá lá com uma tripulação. A vela de oceano, né, a volta ao mundo são 10 pessoas no barco. Alguns barcos que eu competi tem mais de 30 pessoas no barco. E como vocês fazem assim para garantir esse sincronismo, a comunicação, né? Que você tem que ter um líder lá que tá tocando barco, falando, né, onde você tem que ir, estratégia e tal, mas você tem que estar o tempo todo sincronizado para fazer as manobras. O que acontece é que a diferença do barco pequeno para o barco grande, você no barco pequeno você acaba absorvendo essas funções que no barco grande é dividido em várias pessoas, por causa do peso, da pressão, né, da complexidade da manobra. No barco pequeno a coisa fica um pouco mais simples. Então, você num barco grande, você tem uma pessoa que vai no leme, né, que é o timoneiro, né, não necessariamente você, né? O comandante. Eu, mais frequentemente, fui como tático, que é quem fica olhando o vento e escolhendo para onde o barco tem que ir. Aí você tem um comandante, tem um timoneiro, e aí depois você tem o pessoal na manobra, rodando o praticamente uma empresa. Você tem o CEO, girando manivela para puxar os cabos ali e tal. É complexo, precisa de treinar bastante para as coisas fluírem bem. E nessa situação aí de um barco com menos pessoas e um com mais pessoas, você prefere assumir maiores responsabilidades e mais responsabilidades do que lidar com pessoas ou não? Porque às vezes o emocional também conta muito ali na hora, né? Você tem regatas pequenas, né, e algumas regatas costeiras, tipo a mais famosa no Brasil são Santos Rio e a Refeno, que é de Recife a Fernando de Noronha, mas são regatas curtas, que levam 30 e poucas horas, né? Agora, você quando vai fazer uma regata de volta ao mundo, né, aí são 8 meses de competição. As etapas duram algumas, né, 30 dias. Eu fiz uma etapa de 40 dias. 40 dias competindo, dia e noite, né? Você tem turnos velejando o barco. Quando vai fazer uma manobra, tem que todo mundo ajudar na manobra. Depois que quem está fora de turno, aí volta para descansar. A gente vai a alguns lugares difíceis, frio, muito calor, dependendo. Então, esse tipo de competição
ela é bastante dura e a parte mais difícil é gerenciar as pessoas, né? Porque você imagina o barco, para ser competitivo, não tem conforto nenhum, né? Você entra por dentro, só tem as macas, né? A comida é comida desidratada, igual de astronauta. Você dessaliniza a água do mar, ferve e aí bota lá no pó, espera 15 minutos e aquilo fica com uma consistência semelhante a um risoto, assim, mas o gosto não aconselho, não. E a gente passa 30 dias comendo assim. E é muito legal que vocês têm os turnos, né? Você tem turno, então dorme 3 horas, acorda 3 horas. O turno normalmente é de 4 horas, né? 4 horas trabalhando, 4 horas descansando. Só que você, quando está frio principalmente, né, você tem que se vestir para ir para fora. Então, são várias camadas de roupa. A gente veleja em lugar que a gente passou na China, a água do mar estava 2 graus. Caraca. A temperatura com um vento forte, né, a sensação térmica é muito fria. Então, você tem que botar muita roupa. Então, leva aí uma meia hora para você se vestir, comer alguma coisa antes de sair e mais aí uns 20 minutos para você tirar a roupa, né, e ir para o saco de dormir. O saco de dormir você divide com a pessoa que é contraturno com você. É engraçado, eles chamam de cama quente, né? É enxuto e eficiência. Teve alguma vez que você quis jogar alguém para fora da teve. Eu quero saber da vez que jogou, né? Mas a do Brasil 1, que foi a minha primeira, né, a gente só substituiu praticamente um tripulante, que foi a navegadora, e teve uma outra substituição que era programada, que o Marcelo Ferreira não queria fazer as pernas do Mares do Sul, e nós não tínhamos nenhuma experiência dos Mares do Sul, que é onde é mais difícil, e aí a gente levou um norueguês com quem eu tinha competido já, que era muito experiente lá. Então, isso estava programado. Na segunda que eu fiz, com a equipe sueca, a gente fez todas as etapas com a mesma tripulação. É óbvio que tem hora que você quer matar uns e tem outras horas que você, muitas, né, que você se pergunta o que eu estou fazendo aqui, mas acaba que você esquece os maus momentos e lembra dos bons momentos. E assim, bastante gente, por horas, às vezes meses, no mesmo lugar, numa formação enxuta ao extremo, né? Porque todo o peso ali vai contra você, então você não vai querer colocar, você não vai ter um resort ali dentro do teu barco, porque isso faz peso, é mais dificuldade de levar, perde vantagem. Vocês estão comendo comida seca porque todos ali têm claro um objetivo. Porque o peso é inversamente proporcional à performance. Então, tudo que você leva de peso é ruim para a performance. Então, o barco tem que ser o mais leve possível, é tudo feito de fibra de carbono. Só tem 2 fogareiros para ferver a água. E a tripulação são 10 pessoas, você tem 5 macas, né? Porque 4 estão trabalhando, 4 estão fora, e o navegador e o comandante trabalham com os 2 turnos. Porque a gente que vai decidindo meio a rota e a parte tática da regata. E uma das coisas que eu gosto, assim, continuando até um pouco esse paralelo, porque eu fico... Quando a gente fala liderança, a gente está falando de uma coisa quase que assituacional, né? Não é só em esporte, não é só em empresas, não é só em família. Isso é uma coisa que ela é supra tudo isso, né? Ela vai além de tudo isso, ela gira todas essas partes. E o que eu gosto bastante do esporte é que você tem um objetivo claro, as pessoas que já estão embarcadas nisso, elas têm as funções claras, quando que muitas vezes em outras situações não é tão claro o papel de cada um. Eu acho que isso dificulta mais ainda a situação de liderança, né? Por exemplo, se você está lá no barco, você é o timoneiro ou o velejador, você de repente quer fazer uma outra coisa e está deixando de fazer isso, mas
cara, a gente estava contando com você para fazer isso. Você já teve alguma situação na qual, tipo... Ali na escolha dos tripulantes, né, já é muito importante você levar em consideração, né, o caráter das pessoas. A pessoa, para fazer uma regata dessa de volta ao mundo, já tem que ser uma pessoa meio easygoing, porque se você botar um cara que está sempre de mau humor, estressado, não sei o quê, você botar 2, 3 desses numa tripulação, já era, vai dar ruim. Então tem que ser gente que é mais fácil de levar e tal. Então não é qualquer pessoa que pode e nem que quer fazer. Tem muita gente que não faz essa regata nem todo o dinheiro do mundo. E tem gente que talvez gostaria, mas também é difícil de você levar porque ia gerar uma crise no barco. Agora, no barco, né, além das funções de navegação, de velejar o barco, cada um tem outras atribuições. O navegador normalmente é responsável por toda a parte eletrônica, né? Tá. Aí tem uma pessoa responsável que não necessariamente é um médico, né? Por exemplo, nas 2 regatas que eu fiz, um dos médicos, entre aspas, foi o Joca, né? Que é um brasileiro que foi conosco. E ele é um engenheiro, né? Mas ele fez o curso de primeiros socorros e tal, e ele era responsável pela parte médica do barco. Tem sempre 2, porque pode ser que ele se machuque. Aí tem um que é responsável pelos motores. O motor a gente não usa na competição, mas é o que gera energia. Você não usa ele engatado no hélice, o hélice fica fechado, mas você usa ele para gerar energia, porque senão as baterias não aguentam 40 dias no barco. Tem a parte hidráulica, aí tem a manutenção dos cabos, né? Tem a responsável pelo mastro do barco. Cada um é responsável, né, por uma ou mais áreas do barco. E tem redundância, né? Que nem você falou. Normalmente tem redundância. Porque você está lá no meio do mar, você não tem muito o que fazer se der. É um problema. Entendi. E Torben, eu queria que você falasse um pouco também pra gente como é que foi a primeira Volvo que você fez, no sentido que você foi o protagonista, né, do projeto, ajudou a estruturar, a chamar a equipe, tripulação, e foi bem a sua mudança da vela olímpica para a vela oceânica, né? Então, como é que foi essa mudança para você e como é que você liderou esse projeto para fazer acontecer aqui no Brasil? Um grande responsável pelo sucesso do projeto foi o Alan Adler, que nos ajudou a colocar aquele projeto em pé e conseguiu os patrocinadores e foi o manager da equipe. E a gente fez um approach que ficou mais comum depois, mas foi inédito na época, porque normalmente essas regatas eram feitas com pessoas que tinham experiência de regata de volta ao mundo ou de vela oceânica. E eu tinha um pouco, né, mas a maioria da tripulação nossa era tudo de vela olímpica. Então ninguém tinha experiência desse tipo de competição. Foi a primeira vez de todo mundo. E aí foi muito bacana, porque o que acontece? Obviamente, a maior dificuldade que nós tivemos é que o projeto partiu muito tarde, né? Não foi nem que a dificuldade de recursos, que a gente teve também, mas a maior dificuldade foi que o projeto partiu tarde, né? O barco ficou pronto em agosto, né? E ainda teve algumas reparos que foram feitos depois, e a regata começou em outubro. Então, o barco ficou pronto aqui, a gente teve que levar o barco para a Europa, e a regata começou em outubro. Então, foi super em cima, a gente treinou pouquíssimo para a competição. Mas eu acho que o velejador de vela olímpica é um velejador muito técnico. E é muito mais fácil ele se adaptar à vela oceânica do que o contrário, né? Você jamais vai conseguir pegar uma pessoa que pode ser muito boa de vela oceânica, mas ele ter o finesse que tem um velejador de vela olímpica. Então, Entendi. Você transformar um cara desse num campeão olímpico é extremamente difícil. Não, e só para o pessoal também ter uma ordem de grandeza, assim, um projeto desse hoje é um custo bem alto, né? Quanto é que mais ou menos rodam para fazer um projeto de Volvo hoje? Então, o projeto do Brasil 1 foi um projeto de acho que
12 milhões de dólares, né? Na época. Né? Eu acho Não que, é trivial. Isso quando? 2005. 2006. Pô. Hoje deve dar o dobro, né? Inflação nossa de cada dia. A gente fez o projeto em seguida do Ericsson. Né? O projeto Ericsson tinha mais do que o dobro disso. Né? Mas foi um projeto onde teve 2 barcos competindo. A gente tinha uma tripulação internacional, que foi a que eu liderei, e tinha uma tripulação escandinava, que era todo mundo da Escandinávia. Os 2 barcos patrocinados pela Ericsson. Né? E eles investiram também muito em relacionamento. Né? Toda a parada, né, tinha muito trabalho de relacionamento com clientes e foi um sucesso para a empresa. Né? O barco foi construído na sede da empresa em Estocolmo. Que da hora. Então as pessoas tinham lá, passavam lá, abria a persiana lá e ficava vendo as pessoas trabalhando. Então foi um sucesso muito grande na época. Isso é muito legal. Na empresa que eu trabalhava, na Matrix Energia, eu cuidava do marketing. E a gente chegou a patrocinar um veleiro, que é o Xamã. O Xamã Matrix agora virou o nome. E realmente, tipo, a gente engajava a empresa colocou lá o logo no veleiro, tinha os troféus ali, que eles ganharam Santos Rio, ganharam umas coisas assim, e deixava isso lá no meio do escritório. É uma coisa que realmente motiva o pessoal. Né? Porque acho que o sentimento de vitória, quando isso é compartilhado, quando você pensa até quando você torce por um time de futebol, vira uma coisa muito diferente. E você vê o pessoal movimentando as pessoas para acompanhar. E falando em patrocínio, né? Vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. A gente tem aqui atrás de mim, né, no nosso backdrop, a Goldratt Consulting, que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, né, chamada de Theory of Constraints, TOC, para ajudar os clientes em grandes empresas a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então, muito ligado aqui com que a gente fala de liderança, de você entender, acho que a parte da função de cada pessoa. É um tema muito interessante. Aí você pode entrar no site Goldratt Consulting, com 2 T's, goldratt.com.br. E também a Polaris, né? Frente a um novo paradigma pós-Covid, onde as pessoas entenderam que não basta parecer saudável para estar bem e a sua saúde é complexa e única. A demanda por suplementos e remédios manipulados na dose certa aumentou e continua crescendo. Mas, mesmo assim, o sentimento é que grande parte das farmácias de manipulação ficaram presas no século passado, seja por processos rudimentares, uns preços sem noção, escândalos de fraude no Fantástico, afastam clientes e prescritores. Por isso, a nossa patrocinadora Polaris uniu um time de profissionais de grandes empresas para abrir as portas desse mercado. Estamos construindo junto a grandes nomes uma plataforma de saúde individual para levar aos brasileiros o que eles merecem, viver mais e melhor. Se seu médico ou nutricionista te passou uma receita, fale com nossas concierges por WhatsApp para receber seus remédios e suplementos em packs customizados com atestado de pureza 100%. Caso você não tenha, você pode fazer o nosso questionário no site saudepolares.com.br para descobrir o que seu corpo precisa. E temos aqui para o nosso convidado de hoje, Torben, um pack personalizado com seu nome, com atestado de pureza. Esse aí a gente normalmente faz o pack de imunidade, né? Então você vai encontrar packs diários para você poder tomar o Wellmune, que é um ativo que aumenta a sua imunidade em cerca de 60%. Você vai achar vitamina D e vitamina C com espirulina. Então é bem legal, você vai puxando aqui os packs, né? E cada um deles já tem as suas pílulas. Dá para levar no barco. É importante. e assim... Muito obrigado. Até uma outra coisa que veio aqui na minha cabeça. E se alguém fica doente? Você já teve algum problema de saúde assim, saúde muito grande? Algum desafio desses? Então, na regata de volta ao mundo, porque quando a gente está nas regatas curtas, né, não tem tanto esse problema, mas na regata com o Ericsson, na primeira etapa, um dos tripulantes saiu com uma pequena lesão no joelho, um corte, e esse corte começou a infeccionar e estava correndo sério risco de septicemia. E aí a gente teve que parar em Cabo Verde para desembarcar.
e a gente fez o restante da etapa, porque a primeira etapa era de Alicante até Cape Town, passando por Fernando de Noronha, né? E a gente teve que fazer de Cabo Verde até Cape Town com um tripulante a menos. E a gente não só ganhou a etapa, após parar para desembarcar o tripulante, mas a gente ainda fez o recorde de singradura em 24 horas. Pô. É peso, como é que é peso inversamente proporcional? Tirou o peso dele ali. E, Torben, quantas etapas que tem uma Volvo? Depende um pouquinho da edição, né? A regata original, a primeira regata, ela saiu de Southampton, foi para Cape Town, de Cape Town foi para Sydney para o Rio de Janeiro, e de Rio de Janeiro de volta para Southampton. As etapas as regatas que eu fiz tiveram muito mais etapas, né? A gente foi na primeira, um percurso que a gente foi na Índia, por exemplo. A outra nós fomos em Singapura, fomos na China. Então, depende um pouquinho da edição, né? E ela vai um pouco de acordo com as com os condições participantes também. e com os patrocinadores. Ah, entendi. Torben, legal. e em todas essas tuas experiências, assim, ainda fazendo um gancho com a questão da saúde, teve alguma situação de vida e morte, assim, que você presenciou? E qual que foi o teu maior desafio? Infelizmente, a regata é uma regata que tem um risco grande, né? Você está em mar aberto. Você não controla a natureza, né? Você pode observar e... A gente precisa das condições de vento forte para ir rápido, né? A gente busca isso, mas tem limites para tudo, né? E a regata é uma competição um pouco sui generis, porque na competição normal, né, você sempre dá 100% o tempo todo. Essa competição é uma competição que, quando a situação começa a ficar muito limite, o vento está muito forte, se você der 100% o tempo todo, a chance de perder o controle, de quebrar, começa a ficar muito grande. Igual a Fórmula 1, você nunca vê fazerem durante a prova ao mesmo tempo que eles fazem na classificação, porque não dá para você fazer 50 voltas, 60 voltas naquele ritmo, vai bater. Entendeu? Aquela velocidade que eles fazem a volta de classificação, eles só conseguem fazer 2, 3 voltas naquele jeito lá, né? Porque é muito no limite. Então, é um pouco o jeito que é a regata de volta ao mundo. E, obviamente, existem acidentes, né? Já morreram várias pessoas na regata, normalmente caindo dentro d'água. Quando a água está muito fria, você tem pouquíssimo tempo dentro d'água antes de perder a consciência. E aí é fácil, né, você perder a vida assim. Às vezes até consegue recuperar a pessoa, mas já está sem consciência. Porque também não é fácil, quando o vento está muito forte, o mar está muito forte, você achar uma pessoa dentro d'água é muito difícil, porque o barco anda muito rápido até você trazer todo mundo que não está de turno para o convés para regular as velas para voltar e tentar passar onde você passou antes, é muito difícil. Então, a melhor coisa é não cair dentro d'água, né? Para isso, você tem cintura, né, os cintos de segurança para ficar amarrado no barco e tal, mas às vezes acontece. Na etapa, minha filha fez a regata de volta ao mundo também, e na regata que ela fez também caíram dentro d'água 2 pessoas, uma foi com menos vento, conseguiram recuperar, a outra não foi nem recuperado o corpo. Acontece. E já aconteceu alguma situação assim com você, uma situação extrema assim de físico mesmo, cair saúde, à deriva, enfim, né? Não, de ficar à deriva, não, mas na regata que eu fiz, do Brasil 1, né, teve um barco que afundou.
E, normalmente, quando isso acontece, né, quem vai socorrer são os outros barcos da competição, que estão mais próximos. E, até porque em alguns lugares que a gente passa, nem é rota de navegação até chegar um navio, demoraria demais. Então, são os barcos que estão por perto que tem que prestar auxílio, né? E aí depois é calculado lá uma compensação pelo tempo que você perdeu. Mas, obviamente, quando está numa situação limite, né, o mais importante é salvaguardar a vida das pessoas. No caso dessa regata que o barco afundou, né, afundou o barco espanhol, e o barco que foi socorrer era o barco holandês que tinha perdido um tripulante. Né? Então, ficaram todos no barco holandês até o final da etapa. Queria fazer, acho que, uma última pergunta aqui, que você puxou um pouco para a Martini também, né? Para quem não sabe, uma super campeã também de vela. E acho que está no DNA, né? Veio dos seus pais, agora você passou para os seus filhos. E queria entender como é que foi um pouco para você, assim, nessa criação, né? Porque a gente fala muito que líderes não nascem líderes, líderes se tornam líderes, né? Então, como é que foi na criação dos seus filhos que você passou tanto esse amor por vela, como também essa aptidão para liderar, esse desenvolvimento de soft skills que te dão a capacidade de ser um líder lá na frente? Nature versus nurture. Eu acho que né, a preocupação minha e da Andréia foi de que eles curtissem velejar, né? Que eles tivessem a mesma paixão que a gente tem pelo esporte da vela. E aí a parte de competição em si é uma parte que às vezes a pessoa tem, às vezes não tem. Tem gente que gosta da competição e tem gente que não gosta, né? Eles começaram a velejar muito cedo, né? Sempre gostaram de velejar, mas começaram a competir já não extremamente cedo. Começaram a competir porque um grupo de amigos deles começaram juntos, começaram a velejar lá no Optimist, que é o kart da vela, e eles foram junto com o grupo. E aí, uma vez competindo e tal, aí começaram a curtir, né? Os dois fizeram as duas últimas Olimpíadas, tanto a Martini quanto o Marco. A Martini, obviamente, se sobressaiu porque foi bicampeã olímpica, né? Ganhando as duas últimas Olimpíadas, né? Junto com a Caena. E eu acho que um dos segredos delas é justamente as duas. As duas são muito boas. Sim, não, é muito legal. E para quem não sabe, a Martini é a primeira mulher, né, a vencer uma etapa da Volvo brasileira. Ah, sim, uma brasileira, com certeza. Desculpa. E ela muito legal. Que tem um recorde de singradura, que é quanta distância você faz em 24 horas, né? Esse recorde a gente estabeleceu com a Ericsson em 2009, né? E ficou assim, com a gente durante bastante tempo. E acabou que o barco que ela fez a volta ao mundo, que era da AkzoNobel, né? Que foi quem ela quebrou tirou o seu nosso recorde. Essa é a tocha que a gente gosta de passar. 596,6 milhas em 24 horas. São uma milha náutica, são 1.850 quilômetros, então é quase o dobro. Em 24 horas são praticamente 1.200 quilômetros. E elas, quer dizer, o barco dela, né, o AkzoNobel, fez 606 milhas, né? 10 milhas a mais. E ela era a única mulher tripulante? Porque é muito eram difícil. duas tripulantes femininas. Duas? Que normalmente ainda não tem muitas mulheres, né, fazendo volta ao mundo. Porque já teve tripulações todas femininas, né? Até na regata anterior à que ela fez. Mas o que acontece? São barcos onde é muito importante a força também, né? E, obviamente, um homem, mesma estatura, mesma condição do que uma mulher,
tem mais força física. Então, é predominantemente um esporte masculino. Aí se criou uma regra, né, que ela entrou justamente nessa edição, em que passaram de 10 tripulantes para 8. Na verdade, de 10 para 7. Mas era permitido levar 2 tripulantes femininas. Então, ou você ia com 7 ou ia com 7 e 2 mulheres. Era muito melhor ir com 7 e 2 mulheres. E isso foi muito bom, porque uma parte é a força física, mas há funções no barco onde não é predominante a força física. A parte de navegação, a parte de timonear o barco é técnica, não é, e conhecimento, não é força física. Mas faltava experiência, mulheres com experiência nesse tipo de competição, né? E isso abriu a oportunidade, né, para que elas entrassem. Então, todo o barco dessa edição da regata teve pelo menos 2 mulheres, que foi muito bom. Interessante. E agora a gente tem uma participação bem maior de mulheres na competição do que tinha no passado. Que legal. Legal. Assim, eu tento tirar sempre do que você está falando algumas coisas mais que conversam com um outro mundo, né? Pô, o mundo que acho que grande parte da nossa audiência ele vem, que é um mundo de pessoas que estão querendo aplicar esses tipos de liderança, esses conhecimentos no trabalho. Você mostrou que você transformou um esporte no seu trabalho, né, que um lugar que não era realmente... era difícil você ter a popularização de esporte de vela aqui no Brasil, de você fazer esse levantamento de recursos, de você realmente, né, viver da vela. Isso foi uma coisa que você conseguiu. Quando eu fui de Brasília para estudar em Niterói, eu fiz vestibular para engenharia, né? Uhum. E acabei não conseguindo me formar em engenharia e depois de muito tempo acabei me formando em administração, né? Meus amigos da época, né, ficavam sacaneando, pô, vai viver de vento, né? E eu acabei vivendo de vento. Vivi. E às vezes muitos deles que se formaram, tiveram uma vida mais normal, depois acabaram indo trabalhar com outras coisas, não aquilo com que eles estudaram. Então, eu acho que nesse aspecto foi muito importante. Eu acho que os meus pais, porque na época era muito difícil, porque não havia patrocínio, não havia nada, então era muito difícil os pais Mas eles incentivarem. Te apoiavam, né? Eles não só te apoiavam, como incentivavam. Você continuar em detrimento do estudo, né? Então, eu acho que a gente deve muito a eles, tanto eu quanto o Lars, essa visão que eles tiveram que aquilo era importante, né? E foi importante e a gente acabou fazendo a vida com isso, né? E quando eu comecei com vela olímpica, não existia mulher na vela olímpica, não tinha ninguém competindo. E não tinha classe para mulheres. A Olimpíada de Paris vai ter exatamente o mesmo número de atletas homens e mulheres, o mesmo número de medalhas para homem. E você reforçou esse apoio e incentivo para a próxima geração. Não, mas é um processo, né? Sem dúvida é um processo e é mais do que justo, né? E você vai hoje numa competição de vela olímpica, é muito mais agradável você ver lá um ambiente onde há os dois sexos, os dois lados do que um ambiente só de marmanjo. Torben, essa questão aí a gente vê bastante no futebol também, porque é um esporte de menino, né? Enfim, e eu jogo faz, sei lá, 17 anos. E sempre nas competições aí, enfim, a gente que joga há muito tempo também está acostumado a jogar com os meninos mesmo, né? Então, esses skills que você comentou da mulher faz diferença também. Na hora, que não é só a força, né? Que tem um jeitinho e tudo isso. Enfim, o futebol feminino está crescendo muito também. E é muito legal de ver.
Os homens ainda, eu percebo nos campeonatos que eles têm uma certa resistência, assim, sabe? Alguns até acabam torcendo contra, enfim, mas até mesmo a estrutura. Por exemplo, a gente joga os campeonatos da OAB, né? Os estaduais e os nacionais. A gente jogou um em junho, que a estrutura do time, assim, a estrutura do futebol feminino, assim, a gente não tinha água, não tinha nada, não tinha médico, não tinha nada. Aí a gente foi onde os homens estavam jogando e tinha cerveja, tudo, assim, uma mega estrutura. Não é muito valorizado. Então é bem importante, principalmente também esse incentivo e vir dos pais. Por exemplo, a minha mãe mesmo foi muito contra eu jogar bola. Eu acho que esse foi um incentivo que eu precisava para jogar, inclusive. Então, às vezes, o incentivo também, ele ao contrário. Ele é ao contrário. Vai na Mas força do ódio. é bem legal esse incentivo mesmo. Acho uma coisa muito legal também que você falou, né? Viver de vela. Não é uma coisa trivial, não é todo mundo que consegue chegar lá. E é muito legal a gente pensar e ter na cabeça que você fazendo uma coisa que você gosta, fazendo com amor, tudo dá certo, né? Você não precisa seguir o caminho certo que todo mundo segue. A gente ter paixão pelo que faz, né? É o mais importante. É muito mais fácil de fazer bem feito, né? Isso acho que é muito difícil você ser muito bem sucedido fazendo alguma coisa que você não gosta. Então acho que isso é super importante. Assim, quem sabe algum dia viver de podcast. Mas você já provou aí, cara. Se ele conseguiu viver de vela, viver de podcast, cara, não é tão difícil, não. E eu queria agradecer Torben, Sabrine, Juliana, todo mundo aí pela presença hoje. Eu acho que, né, o seu painel ali no próprio fórum já agrega bastante. E aqui a gente conseguiu ter um papo aqui mais descontraído com você, ouvir um pouco sobre algumas outras perspectivas, desafios que palestras no alto de um palco não deixam. E aí eu queria pedir aí umas considerações finais que você diria para a audiência que tem interesse em esportes, que uma pessoa que assiste aqui, que ela quer empreender, ela quer viver de algum esporte. O que você falaria para essa pessoa? Bom, eu acho que o esporte, ele faz, seguramente no esporte da vela, né? Você faz conhecimentos, né? Conhece pessoas com as quais, né, você cria grande afinidade para a vida toda. Então, toda vez que você precisa de algum trabalho, algum serviço, alguma empresa, você vai sempre tentar levar para alguém que você conhece da vela, daquele período, né, daquele seu esporte. Esse conhecimento eu acho que é super importante. A pessoa que pratica esporte, né, ela está inserida numa coisa que tem muita coisa positiva para a sociedade, né? O esporte da vela, então, tem uma situação que você tem as regras, né? E quando alguém infringe uma regra na regata, aí você pode fazer um protesto formal, tá? E aí você tem uma audiência, onde vai quem está protestando, quem é o protestado, leva as testemunhas, tem os juízes, é igual na vida de verdade. Uhum. Entendeu? Então, acho que isso traz uns ensinamentos fantásticos, além do intrínseco do esporte em geral, de, né, respeitar a regra, resiliência, aprender com as derrotas e respeitar o adversário. São todas coisas que são muito importantes para a vida em sociedade. O que se repete nos esportes, se repete na vida, né? Com certeza. Exatamente. Gente, mais uma vez, muito obrigado para você que está assistindo a gente, para todo mundo que está assistindo a gente aqui pessoalmente, né? Se você não acompanha o IFL, você pode seguir as nossas redes sociais, @IFLSP, seguir a gente no LinkedIn, Instituto de Formação de São Paulo, né? Temos em Curitiba também. O de Curitiba também, pode pessoal. fazer o bizu. Inclusive, posso Pode, por só favor. dar um recadinho? Para o pessoal de Curitiba, a gente está lançando agora um curso sobre liberalismo. Essa primeira versão até, Luiz, vai ser só presencial, mas depois a gente quer gravar também. E é um material, assim, o IFL São Paulo também tem um curso, é complementar.
Porque a gente acabou, assim, aprofundando mais na questão dos autores, doutrinas e tudo isso. Então vai estar bem legal. Pessoal que quiser aí participar, seja muito bem-vindo. O ciclo de formação é uma coisa muito importante, né? O que te dá a base de pensamento crítico para você conseguir dizer, né, todas aquelas coisas que você vai ouvir, principalmente aí em período eleitoral, se você acha ela certa ou não. Então, construir um senso crítico é uma ferramenta quase que atemporal para você. Bem, muito obrigado e até a próxima.